Muito bom dia, 9 horas em ponto, está no ar a edição desta terça-feira, 12 de fevereiro, do Jornal da Morada, Voz do Povo. Bom dia, Litoral, a partir de agora você fica por dentro das notícias mais importantes da região. Bom dia, cidades. Homem fica ferido em acidente na SP-55 no trecho de Paúba, sem cinto, o motorista foi ejetado do veículo. Instituto Zambini publica resultado das provas práticas do concurso da Prefeitura de Caraguatatuba. Secretaria de Meio Ambiente de Ubatuba terá serviço de descarte de resíduos eletrônicos. Hoje é dia de sessão. Confira os destaques das pautas das câmaras das cidades do Litoral Norte. Em nossos estúdios, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, para abordar aí vários assuntos relativos ao município. O dia começou complicado no trânsito diante da forte chuva desta madrugada. Daqui a pouco todas as informações. E claro, você já sabe, pode participar aqui com a gente pelo e-mail jornalismo@radiomorada.com.br ou pelo WhatsApp 988800955 e lembre-se, nome e bairro, tá? Jornal da Morada. Nas estradas. 9 horas e 1 minuto. Muito obrigado você que está conosco aí no Jornal da Morada, Voz do Povo, essa manhã de terça-feira que já começou com muita chuva, né? Conforme as previsões aí, os alertas da Marinha, Defesa Civil, daqui a pouco a Luana fala disso. Bom dia, Luana, Cadu, Gustavo. Hoje o dia já começou começando, né? Com trânsito parado, queda de árvore, de poste, enfim, bom dia. Bom dia, Júlia, bom dia, Luana. Começou daquele jeito ainda. Sim. No início da manhã, a gente trouxe informação aqui em primeira mão pro ouvinte da Morada, aqui na programação, com o Cadu, e teve ali uma queda de árvore no quilômetro 119 da rodovia SP-55, a rodovia que corta todo o nosso litoral, ali no trecho entre as Cigarras e a Figueira, entre as Cigarras e o bairro de São Francisco, uma árvore de grande porte caiu também um poste. Nesse momento a árvore foi retirada do leito central da rodovia, mas nesse momento funcionários do DETRAF, Defesa Civil, do DR, também o pessoal ali da Polícia Rodoviária, todo mundo ali naquele trecho retirando o material que está no acostamento. Então o trânsito funciona nesse momento, você ouvinte que está nesse trecho entre Caraguá e São Sebastião, e o trânsito vem lento desde lá da Praia da Enseada. Nesse momento o trânsito ali nesse local no sistema Pare e Siga, por conta ainda do serviço de limpeza e retirada dos galhos de árvore e também do poste ali da rodovia SP-55, altura do quilômetro 119 na Praia das Cigarras. Ali quando esse trecho também é o seguinte, né? Quando não desliza, tem acidente, né? Esse trecho aí é, como diz o outro, é zicado, né? Quando não é uma coisa, é outra. Brincadeira. Realmente complicado, é um trecho muito estreito da rodovia, não tem quase que acostamento, então qualquer tipo de intervenção na pista causa o trânsito realmente. Júlio, passar rapidamente pelas demais rodovias da nossa região. A rodovia dos Tamoios tem trânsito bom nesta manhã, tempo nublado, mas o trânsito livre, porém com Pare e Siga no trecho de serra, justamente por conta das obras de duplicação e também alargamento de curvas no trecho de serra da Tamoios. Boas condições na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e também na Mogi Bertioga. Ao longo da SP-55, rodovia Manuel Hipólito do Rego, o trânsito flui bem, com exceção então da chegada à região central de São Sebastião. O trânsito vem lento desde a Enseada até ali a região da Figueira, depois o trânsito melhora já a partir do bairro de São Francisco. Trazer também rapidamente a travessia de balsa. Nesse momento 4 balsas fazem a operação de travessia, não tem fila, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. 30 minutos o tempo de espera. Eu já sei como que resolve o problema da fila da balsa. É alguma interdição na rodovia, você resolve fácil aí, você vê, não tem fila para Ilhabela. Tem uma interdição, resolve o problema. Antes de você chamar o Weber de Carvalho com as informações de Caraguatatuba, um dia muito triste pro rádio jornalismo brasileiro, pro jornalismo como um todo, com essa perda inestimável, né, do jornalista Ricardo Boechat, da Rede Bandeirantes, da Band, e realmente o jornalismo ontem, o dia de ontem foi muito triste, continua e assim será por muito e muito tempo, que é uma falta que eu acho que não tem como suprir essa falta do Ricardo Boechat, né, Júlio? Eu acho que ele era único, sempre foi um telespectador assíduo do jornal da Band por causa dele. Acho que os comentários dele eram fortes, ao mesmo tempo comentários hilários. Por exemplo, eu pensava igual, né? Eu penso igual que ele pensava. Quando tinha uma matéria
da família real, ele falava o que seria de nós sem a família real britânica, que eu também acho uma besteirada aquele negócio, porque que a princesa o príncipe vai casar, porque a princesa tá grávida, porque nasceu o filho, fica todo mundo correndo atrás. Eu particularmente acho uma tremenda uma besteirada. E ele pelas posições também tinha essa visão. Acho que assim, era uma pessoa preocupada, né? Que corria realmente, tinha aquela questão de dar informação em primeira mão, preocupação com os ouvintes. Eu sabia disso, fiquei sabendo ontem, né? A gente até comentava, ele dava o celular dele no ar, o número do celular para os ouvintes ligarem, respondia a todo mundo. Eu acho isso muito legal, um grande exemplo, é um cara que era um ícone, ao mesmo tempo era igual todo mundo, né? Não era estrela, vamos duas dizer coisas assim. Que movem o jornalismo, e eu acho que a partir do momento que você não tem isso, eu acho que você já tem que mudar de profissão. É justamente essa luta diária por dar essa informação em primeira mão e o espaço que você tem que dar para o seu leitor, para o seu ouvinte, de participar, né? De interagir, né? Nesse momento aí, quando você está no ar ou você está à frente de um jornal, enfim, em qualquer veículo de comunicação. Não é isso, Luana? Exatamente. Comentários ácidos, mas pertinentes, e a essência do jornalismo, ouvir os dois lados, a participação e falar muito bem. É um momento muito triste pra gente e que repercute de uma forma que a gente tem que avaliar várias coisas, inclusive na nossa profissão, né? Como você bem disse, Júlio, não era estrela, era dedicado ao que fazia. Ele mesmo na carteira de trabalho tinha o registro dele, repórter, entre aspas, que ele começou como vendedor de livros, ele largou a escola, e ao concurso do jornalismo brasileiro, como nos áureos tempos que a gente pode citar muitas pessoas, trabalhou com o Embraer Suede, quer dizer, uma perda lastimável. E vida que segue, continuam os nossos sentimentos aos familiares, e o jornalismo brasileiro realmente perdeu um dos seus maiores jornalistas. E com um detalhe, né? O cara era bom na TV, no rádio e na escrita. No rádio, ele foi uma descoberta recente. Fazia aquele. Ouvi muitas vezes, calhava de ouvir ele com o José Simão, hilário, né? Fantástico. As risadas, as tiradas, e tudo de improviso, né? Impecáveis. Isso que era legal, tudo ali. Na hora. Acho que fica um exemplo para todo mundo, né? Que é da área, para quem gosta de informação, foi um grande exemplo. Mas cá entre nós, hein? Que ano é esse? Será não que já começou. tem que torcer para acabar o ano? E Júlio, você falou do Bangu ontem, pelo amor de Deus. Pois é, né? Pegou fogo lá não é no centro de treinamento do Bangu, eles estavam no Centro Nacional de Desportos, lá um espaço da aeronáutica. Sim, exatamente. Mas eu falei do Bangu ontem, que se fosse do Bangu tava todo mundo descendo o porrete, olha aí, ó. Mas não fui eu, não tem nada com isso, mas é assim, é pra gente ficar ligado, né? Ver como que são as coisas. Infelizmente aí mais um grande nome, eu tava até lembrando, né? Tava até comentando ontem, não tão recente, né? Mas a Band sofreu é o segundo grande baque, né? O primeiro foi a morte do Luciano do Vale, né? Infartou na véspera de narrar um jogo em Uberlândia, e fala assim, ninguém é insubstituível, mas aquela característica é insubstituível, né? Então, o Jornal da Band, vai ter alguém que vai apresentar. Justamente, não é igual. Como dizia o Boechat, a vida que segue, mas não com o mesmo estilo, vai ser muito difícil. Agora perde o Ricardo Boechat, realmente. São ícones, né, do radiojornalismo, do telejornalismo brasileiro. 9h14, de volta com o Jornal da Morada, a Voz do Povo. A Luana tem mais informações, ouvintes se manifestando sobre a questão da SP-55, é isso? Isso, justamente, Júlio. Denilson tá dizendo que ele acabou de passar e que o trânsito tá normal nas duas vias, no trecho que caiu a árvore, justamente ali entre a Cigarra, certo? Ficou bloqueado por mais de uma hora no início da manhã, por volta entre 6h40 e quase 8 horas da manhã, bloqueado totalmente por conta da queda de árvore e também a queda de um poste, que foi retirado, e o pessoal segue ali apenas na limpeza do acostamento, mas o trânsito já liberado. Mas uma notícia de ontem à tarde, Júlio, um carro que rodou lá na altura de Paúba, da SP-55, e bateu ali no barranco. O motorista estava sem cinto, foi ejetado do veículo, ele teve fratura na perna, foi conduzido aí ao pronto-socorro pelo SAMU, também teve ali o atendimento das motos operacionais do Corpo de Bombeiro. Acidente ontem, no final da tarde,
tarde ali na altura de Paúba, na SP-55. Felizmente, a vítima passa bem. Aqui em São Sebastião, a segunda votação do projeto de lei complementar que cria 170 cargos na Fundação de Saúde Pública, de autoria do Executivo. Também será feita a segunda votação do projeto de resolução de autoria do Legislativo, que dispõe sobre a estrutura administrativa e reorganização funcional da Câmara de São Sebastião. Outro projeto que consta na ordem do dia do vereador Gleivson, que estabelece que as empresas prestadoras de serviços públicos de abastecimento de água, esgoto e energia elétrica deverão prestar conta de suas atividades para o Poder Legislativo Municipal com risco de pagamento de multa. Outros dois projetos do vereador Maurício Bardusco, que obrigam a divulgação dos contratos e das notas fiscais de compra de mercadorias no portal da transparência da Prefeitura de São Sebastião, também estão na ordem do dia. Na pauta ainda constam, gente, 20 requerimentos e a leitura de diversos projetos e pareceres das comissões parlamentares. 9h21, estamos de volta com o Jornal da Morada, a Voz do Povo. Em nossos estúdios, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, quem já agradecemos a presença. Vamos começar até sobre um assunto que já começou, né? Tem um alerta aí da Defesa Civil, da Marinha, de chuva constante, de ressaca, até a chuva que já caiu na manhã desta terça-feira, causando aquele problema ali no Portal da Olaria, de alagamento, a queda de árvore e poste na SP-55. Trânsito já liberado. Já liberado, né? O trânsito. E, prefeito, bom dia, obrigado pela participação aqui conosco. A previsão aí é de uma chuva constante aí nos próximos dias, é isso? Bom dia, Júlio, Gustavo, Luana, bom dia a todos os ouvintes da Morada do Sol FM. Olha, previsão terrível, nós temos aí previsão de chuvas a partir de hoje, torrenciais a partir de agora do meio-dia até domingo. O que mais nos preocupa, e aí a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil do nosso município, Marinha do Brasil, Semadem, todo mundo entrou em contato com a Prefeitura, porque a preocupação maior é a questão do acumulado de chuvas, ou seja, não é uma chuva torrencial concentrada que está preocupando, é a continuidade de chuvas fortes ao longo desses 5 dias que vão encharcando o solo. Então hoje deu uma chuvinha de manhã que não estava nem prevista, essa chuva que entrou aí por volta de 4h30 na Barra do Una, a gente monitoramos a madrugada inteira, era 5h30 mais ou menos, estava aqui na região central, ela já provocou alguns estragos. Então esse acumulado de chuvas provoca os escorregamentos, portanto todas as áreas de atenção sendo monitoradas pela Prefeitura através da Defesa Civil. Bom dia, prefeito Felipe Augusto, obrigado pela participação aqui no Jornal da Morada, a Voz do Povo. Diante de tanta chuva, as pessoas questionam, tem esse problema do Portal da Olaria, como disse o Júlio. Existe hoje um plano de drenagem aí previsto pela Prefeitura de São Sebastião para a cidade inteira, mas alguns pontos específicos. Esse caso do Portal da Olaria, a região central de São Sebastião, que nos últimos anos tem sofrido muito com alagamento, comércio do centro da cidade sendo invadido pela água. Existe um plano de obras de drenagem para a cidade como um todo e nesses pontos específicos? Gustavo, tem sim, nós já fizemos esses estudos, a gente está concluindo, inclusive agora nós estamos encaminhando para a secretaria responsável, que é essa nova secretaria do Coronel Niacas, que esteve aqui conosco no sábado. O IPT esteve aqui acompanhando a finalização desses estudos de macro e micro drenagem para que a gente possa fazer os investimentos. Por exemplo, Maresias com a nova canalização, e a gente substitui os tubulões por galerias, toda a limpeza também dos córregos também faz parte desse projeto de macro e micro drenagem, a construção do linhão lá da Enseada. Então cada bairro tem a sua característica. O que acaba dificultando a nossa cidade é o fato dela ter mais de 100 quilômetros de extensão. Então cada bairro adota uma característica de uma microcidade, portanto são diversas micro-obras que compõem esse projeto maior de macro drenagem. Isso tudo está sendo feito. Nós tivemos que fazer agora, essa semana passada, em função dessa última chuva, a limpeza do emboque aqui do Córrego do Outeiro, né? Que é o desassoreamento da barra que estava completamente entupido, isso provocava também a retenção da água na região central. Nós temos esse problema que é constante ali no Portal da Olaria, que que resolve isso, prefeito? Olha, Portal da Olaria. Portal da Olaria é o seguinte, ali tem 3 terrenos que com o longo dos tempos, os moradores, os proprietários aterraram as galerias. Alguns vão dizer assim, não é mentira, é fato, isso já está constatado, nós já estamos com todos os laudos, inclusive o IPT esteve lá, que é o órgão máximo, né? Então tá tudo constatado, tá tudo documentado. Os proprietários
tamparam, fecharam as galerias. O principal terreno, que é aquele onde tem o Yacht Club, que é um terreno embargado há anos na justiça, inclusive, que é um terreno que não vai ter qualquer tipo de atividade náutica, marina, não vai ter nada ali em função desses embargos judiciais, é o principal vilão. Ele foi aterrado na frente, perto da praia, ele contribui com a chuva, ele joga toda a água para a pista, então você tem a contribuição dos morros, ali choveu, corre para a pista, mais a água que o terreno joga para a pista. Ali nós já fizemos a desapropriação. O proprietário questiona, entra na justiça, negociação terrível com o proprietário, terrível, são extremamente intransigentes, e pior que todos nós conhecemos os donos do terreno ali, mas ali a única solução é a abertura de uma chamada viela sanitária. Ali não tem nenhuma servidão de passagem, por isso então houve uma desapropriação do terreno. Nós fizemos a desapropriação do subsolo, é o processo que está em andamento. A prefeitura vai lá e faz uma viela sanitária. É uma servidão de passagem? Eu vou caminhar por cima, vou até a praia? Não vai. Não é uma servidão de passagem que você vai ter acesso à praia. Nós temos um processo de desapropriação, aliás, ali é faixa de marinha, grande parte desse terreno. Então a prefeitura entra, faz a galeria, né? E eu digo que os proprietários são intransigentes porque, de fato, ele não tem nenhum tipo de prejuízo com essa obra da prefeitura, porque é uma galeria, né? Então você faz a galeria de escoamento, de drenagem da água, tampona essa galeria e o proprietário utiliza o terreno como ele quiser utilizar. Ou seja, ele continua fazendo parte da área dele. Exato, não é uma galeria subterrânea, quer dizer, ele não tem qualquer prejuízo, ele não perde terreno, ele não perde nada. Se vocês passarem lá agora, pode olhar, toda a drenagem lá tá tamponada, tá fechada, tá vedada. Essa discussão agora tá indo pra justiça, quer dizer, já está no judiciário, a gente já acionou o SPU, virou uma briga terrível, né? Infelizmente não há qualquer tipo de colaboração com o proprietário do terreno, aquilo provoca uma enchente, um alagamento que demora a escoar, porque aquela água, Júlio, quando ela acumula naquele ponto, ela só tem uma saída. Ela corre lá pra rua Vila Rica, que fica quase no bairro de São Francisco, ali ao lado da Polícia Ambiental. Ela precisa correr pra lá por gravidade, pra lá poder fazer o escoamento. Então nós estamos mexendo na drenagem lá, a gente já começou, já tá em obra agora, a Secretaria de Serviços Públicos já tá fazendo ali essas alterações naquele duto, fez a limpeza para que ela corra pra lá, é o único ponto de escoamento. Ou seja, para resolver mesmo definitivamente, tá na justiça, isso não é a curto prazo, né? Não é a curto prazo porque o judiciário não entende essa velocidade, então a gente tem que explicar, fazer. Agora entrou o SPU, inclusive a gente tem mais uma reunião amanhã no SPU em São Paulo, porque aquele terreno, como todos os outros, tem a chamada faixa de marinha, não é que é da Marinha do Brasil, é uma faixa litorânea, faixa de marinha, que precisa ser dada então autorização. Mas voltando a dizer, ali se faz necessário uma galeria de escoamento que não prejudica o proprietário em absolutamente nada, porque é uma galeria subterrânea. Se tivesse a colaboração do proprietário, já estava resolvido o problema do alagamento ali no Portal do Olaria, que causa tantos transtornos na cidade. Até como o Gustavo perguntou, para finalizar a pergunta dele, o Porto Grande. O Porto Grande ali é uma outra situação, em decorrência das residências que foram construídas ao longo do tempo, que foram bloqueando as galerias. Isso tudo a gente já está fazendo a limpeza, principalmente aquele dreno por baixo do Hotel Porto Grande. A gente já fez o hidrojateamento, estava muito assoreado, e ali tem um problema muito sério. Toda vez que chove, corre o material do morro lá atrás, então choveu, entupiu. Nós fizemos novamente a limpeza, então vamos lá. Região Central, Córrego Ipiranga e Outeiro, feita a limpeza e terminou agora, para vocês terem ideia, semana inteira, a limpeza das cabeceiras das pontes, essas pontes aqui do Outeiro. Porto Grande foi feito novamente, do Portal a gente está fazendo o desentupimento da Vila Rica, lá no bairro de São Francisco agora nós estamos removendo os tubulões ali no Rua do Mercadinho da Dona Sara, lá em cima a gente está arrancando aqueles tubulões nesse exato momento, abrindo o eixo do rio, e ali vai uma obra maior de drenagem, vai ter que ser feito a instalação de aduelas de 2 metros de altura por 3 de largura, ali é uma mini ponte.
fonte mesmo. Então a gente está correndo com isso aí, porque a previsão de chuva a partir de hoje não tem aí boas notícias. Ela é terrível e volto a dizer, não é previsto a tromba d'água. O problema é a continuidade dessas chuvas de hoje até domingo, com acumulado previsto muito alto. Prefeito Felipe Augusto, pontuando ainda a drenagem na rua Manuel Rufino, no bairro do Jaraguá. O Felipe pergunta sobre essas possibilidades para Manuel Rufino, e também o Marcos Vieira, da Costa Norte, fala também especificamente da Travessa Guilherme de Almeida, no Jaraguá, desses planos para escoamento de águas naquela região. Olha, ali na região norte nós temos duas preocupações iminentes para essa semana agora, que a gente está monitorando com muito cuidado. São duas barreiras que tem ali de obras, as duas estão no Jaraguá, então a gente está monitorando atentamente. A limpeza da drenagem foi feita ontem, a equipe estava lá no Parque Saveiro também trabalhando a todo vapor. Volto a dizer, a gente está trabalhando em ritmo aceleradíssimo, toda a secretaria sem parar, a Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria de Obras sem parar, trabalhar sábado, domingo em toda a cidade. E com acúmulo de chuva previsto. Com acúmulo de chuva, quer dizer, a gente já tem hoje 20 milímetros acumulado, né? Não secou tudo, ainda vai vir mais chuva. Ninguém parou de trabalhar até agora. Eu estou supervisionando todos esses serviços, e ali na região norte a gente então fez todas as limpezas do Alto Jaraguá e o encaminhamento dessas águas para as drenagens principais. Toda a limpeza desses córregos está sendo feita a toque de caixa. Está numa situação extremamente crítica, porque a gente pegou um verão com chuvas fortes, é a terceira pancada de chuva fortíssima, principalmente aqui em São Sebastião, e na região central. Dessa vez a Costa Sul não foi tão atingida, tão castigada, mas as obras de limpeza, manutenção, conserva, tá todo mundo, toda a equipe na rua, inclusive com o reforço do PEAD, que é o Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego, com mais 200 pessoas nas ruas. Então, Jaraguá, Canto do Mar, Enseada, toda a região aqui das Cigarras, bairro de São Francisco, aqui no Porto Grande, Pontal da Cruz, todo mundo no ritmo acelerado. Aliás, no Pontal da Cruz também, a gente fez a troca das manilhas, né? Duplicou o duto ali de passagem de águas no Pontal da Cruz, também dando uma reforçada nesse escoamento. E com detalhe, com as chuvas, Luana, todos os emboques de córregos na praia tiveram que ser limpos e desassoreados, porque as barras foram assoreadas, portanto aumentou o nível de areia também. Então a gente teve que fazer essas limpezas para poder dar escoamento. A boa notícia para esses dias é que a maré não estará tão alta. A notícia ruim é que entrou o aviso de ressaca. Quer dizer, quando fica a notícia boa de um lado, complica do outro, mas a gente está em ritmo acelerado, trabalhando para ajudar na drenagem do município. Prefeito, tem uma pergunta aqui do vereador Maurício Bardusco, Maurício da Costa Norte. Primeiro, ele afirma aqui que esteve visitando a obra onde era subregional, hoje com oficinas culturais, GCM, Guarda-Mirim, que segundo ele espaço muito bem utilizado, que agora vai ser inaugurada a base do SAMU. Qual é a data prevista? E sobre as chuvas, ele queria o posicionamento sobre Chico Soldado e Canto do Mar, e se a continuação do canal da Avenida Netuno não resolveria o problema, ou tem outra alternativa a curto prazo? Olha, o canal do Chico Soldado resolve, facilita ali a vida daquela turma que está no alto Canto do Mar. O Chico Soldado, para quem não sabe, é uma comunidade, é uma vila, né, que fica na divisa com Caraguá, tem o Rio Perequê, que faz ali a divisa. Ali também nós temos um projeto de drenagem que está pronto, e a gente está buscando recursos. Importante ressaltar aqui, Júlio, que São Sebastião não é mais aquela cidade super rica, né? Aquela cidade milionária que tinha aí no passado. Nós perdemos muitos recursos, principalmente de origem de royalties. Então a gente está buscando recursos. A obra ali ficou licitada em mais de orçada em mais de 4 milhões de reais, mas ela salvaria muito ali a parte do alto Canto do Mar, ali que está divisa com Caraguá, onde o rio sai da caixa. Nós já fizemos ali limpezas, nós já estamos fazendo a manutenção para melhorar o escoamento, só que muitas casas ao longo dos anos foram construídas em cima do rio, literalmente em cima do rio. Então a parede da sala dos moradores ali é a escora do rio. Subiu a água, aquilo não tem para onde correr, ela acaba invadindo as casas, vai para a rua. Então os problemas ali são em função desses anos de descontrole urbano, que a gente está mexendo, está organizando, fazendo a limpeza. Agora, se faz necessária sim uma ação maior, em função disso a gente já estabeleceu também esses projetos de macrodrenagem e microdrenagem ali.
Em relação à inauguração do SAMU, a gente está acertando os últimos detalhes e a gente vai comunicar já a data das inaugurações. Agora o momento é de concentrar os esforços aí na defesa em relação às chuvas. A gente está conversando com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Mande sua pergunta pra gente pelo 988800955. Prefeito, outro tema aí, há cerca de 2 semanas, a prefeitura iniciou a retirada das chamadas lombofaixas e substituição por radares, lombadas eletrônicas. Quando que começa a funcionar isso? E já gera uma repercussão em relação ao limite da velocidade. Se é 40 por hora, se é 50, se é 60. Como é que fica essa questão aqui na região central de São Sebastião? Olha só, todas as ações para melhorar o trânsito nós estamos desenvolvendo e uma delas é a retirada das lombofaixas que provoca a parada do veículo. Nós fizemos isso já no início do ano 2017 com a remoção da lombofaixa do arrastão e as pessoas passavam e batiam palma na hora que o pessoal estava fazendo a remoção, porque são verdadeiras barreiras. Então a gente retira a lombofaixa, que é essa travessia elevada, e substitui pelo radar fotográfico. Pois bem, essa lombada eletrônica, ela então começa a fazer o controle, a velocidade estabelecida será de 60 km por hora, ela entra em fase de testes agora. Mas eu vi uma plaquinha de 50, são as placas antigas que serão substituídas por 60 km por hora. Essas lombadas eletrônicas, elas entram em ação efetiva a partir de 8 de abril, portanto não é agora, né? De hoje até 8 de abril elas ficarão em fase de testes na frente da escola ali no Nair, no bairro de São Francisco. A velocidade vai ser menor, ali provavelmente 40 quilômetros, o pessoal do trânsito está definindo isso tudo, mas deve ser em 40 quilômetros. Mas uma informação importante, olha só, em 2018 mais de 200 acidentes nesse trecho, centro, bairro de São Francisco, mais de 200, cerca aí de 15 vítimas fatais. Aliás, Gustavo, amigos nossos, amigos de infância, morreram ali em situações extremamente trágicas, né? Que Deus os tenha, mas a gente precisa evitar isso. A questão das lombadas eletrônicas, ela visa a segurança. Colocou a lombada, não deu certo, retira. Mas hoje é uma questão de segurança do trânsito. Nós temos aí motoristas que abusam. À noite a gente já detectou ali gente a mais de 120 quilômetros nesse trecho Porto Grande, nesse trecho Pontal da Cruz, no trecho Arrastão Portal do Olaria. Então você pega ali gente que exagera e por conta desses exageros a gente precisa ter um controle maior. Então é uma questão que visa a segurança dos pedestres, dos motoristas, para a gente evitar mais perdas no trânsito. E essas perdas elas vão se somando ano a ano. Então as lombadas eletrônicas entram em funcionamento, sai através travessia elevada, facilita o escoamento e quem dirige direitinho, vier, né, trafegando com toda tranquilidade, não vai ter qualquer tipo de problema. Então, prefeito, até para esclarecer isso, então, porque muita gente fala, vai ser 40, vai ficar mais lento o trânsito. A ideia é que 40, a lombada de 40, o radar de 40 seja em frente à escola. O resto 60, é isso? Isso, esse é o estudo. A gente, claro que agora de hoje até abril a gente vai fazer todos os testes, mas uma velocidade única. O que cria ali a chamada indústria da multa é quando você faz um trecho a 30, um a 50, um a 40, um a 80, e você vai mudando, vai criando as pegadinhas. Não, nós vamos ter um trecho linear. A ideia é facilitar o escoamento, tanto nos horários de pico sentido centro como sentido bairro, né, no fim da tarde. Então melhorar e tirando a travessia. E todos esses gargalos do trânsito sendo também retirados. Até para concluir esse assunto, como fica daqui até abril? Porque não tem a lombada e não tem o radar. Os motoristas não tem um período Não, nós estamos em fase de teste, né? Tá. Se for, os equipamentos estão em funcionamento, em fase de teste. Houve ali um absurdo, um exagero, vai ser pego. Entendeu? Então agora vai ser pego. Os agentes estão na pista, os equipamentos estão sendo testados, avaliados. Então, assim, você não vai receber por um descuido essa multa, essa notificação por descuido. Agora, se você exagerar, você tá pego. Então, o que nós temos que ver aí é o seguinte, Júlio, é a nossa segurança.
Todos nós aí, um dia de manhã vamos lá caminhar, no domingo você quer dar uma passeada, à noite você tá retornando para sua casa, o que não dá é para vir um maluco aí, entendeu? Acelerando, quem sabe aí até de repente alcoolizado e matar uma família, alguma coisa aí, por um descuido no trânsito. Então a gente tá vendo aí a segurança. Então de hoje até abril, fase de teste, exagerou, tá pego. Então, primeiro respeito à vida, respeito ao pedestre, respeito ao ciclista, crianças que chegam das escolas, os adolescentes que cruzam a pista. Então a gente tá alerta, tem toda uma programação de trânsito nesse sentido. Luana, tem mais perguntas de ouvintes? Tem perguntas de ouvintes, sim. Tem uma pergunta do ouvinte que vem do bairro do Jaraguá. Ele pergunta o seguinte, obrigada aqui, só um minutinho, por favor, que eu já estou aqui vendo a pergunta do ouvinte. Mais um minutinho. Sim, o nome dele é Fábio, é do Canto do Mar. Ele pergunta sobre a obra da Avenida Odisseu. Olha só, nós finalizamos ontem um pacote de 10 milhões de reais de pavimentação de ruas. Estão contempladas diversas ruas ali no Canto do Mar, só pro Canto do Mar, Enseada, Jaraguá, mais de 3 milhões de reais desse pacote de 10 milhões, um pacote que vai atender todos os bairros do nosso município, e ali especificamente Penélope e Odisseu, contempladas nesse pacote. Entra ali a Ideoteia e a continuação, Ideoteia, Machado de Assis, até a Dario Leite Carrijo, que é a chamada Avenida do Linhão, que aí sim contempla uma grande obra de drenagem, que é o eixo principal de escoamento da água, mais a pista que vai ser inteirinha construída. Aliás, nós estamos aí na fase final da desocupação dos trechos, pessoas que acabaram ali, conforme os tempos, invadindo as áreas públicas, já estão sendo removidas, sendo transferidas para as casas novas, tal, enfim, isso aí já está sendo finalizado agora. Então, já tem ruas ali, Parque Saveiro vai ser 100% pavimentado, aqui embaixo na Enseada, ali do outro ladinho no Canto do Mar. Então tá todo o bairro ali sendo contemplado. Então, pacote que ontem nós finalizamos os projetos que vão para licitação agora nos próximos dias aí, 10 milhões de reais em pavimentação sendo licitados pela Prefeitura de São Sebastião. 9h42, nós vamos ao intervalo, estamos conversando e vamos continuar conversando com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. 9h47, estamos de volta com o Jornal da Morada, Voz do Povo. Hoje com a entrevista com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Você participa pelo 988800955. Manda sua pergunta pra gente. Prefeito, a obra do ginásio do Gringão no Topo Varadouro, há muito tempo esperada e foi anunciada recentemente que já publicado o edital para finalmente o ginásio ser recuperado. E tem o ginásio da Topolândia que está em andamento. Então, como é que estão essas duas obras? Muita gente manda pergunta em relação a essas duas obras. A questão do ginásio do Gringão no Varadouro e esse novo ginásio que está sendo construído na Topolândia. Olha, em relação ao Gringão, ele, quando sofre aquele acidente em função de ventos, etc., como não houve manutenção e reparos rápidos, não houve uma ação rápida por parte da prefeitura, a situação da estrutura ficou inteirinha comprometida. Nós fizemos o orçamento, aí assumimos a prefeitura, fizemos o orçamento da obra, ela ficou em cerca de 3,5 milhões de reais para refazer todo o ginásio. Perdão, então ficou muito caro. Nós tomamos a decisão nos 2 primeiros anos de pegar todo esse recurso e aplicar na revitalização de quadras, por isso que o Gringão não foi retomado, e agora o Gringão entra em licitação. É uma licitação extremamente cara, como eu falei, cerca de 3,5 milhões de reais no orçamento, e que agora está já em fase de disputa licitatória. Bom, o Gringão vai ser concluído e entregue à população, mas nós iniciamos a construção do ginásio da Topolândia, que será o maior ginásio do município, com capacidade para 1.500 pessoas. Esse em obras já adiantadas. Aliás, na Topolândia a gente também está fazendo a nova unidade de saúde, né, ampliando a capacidade de atendimento ali de mais de 20 mil pessoas. Portanto, o ginásio da Topolândia em construção, esse vai com obras bastante adiantadas. Esses complexos esportivos, Gustavo, eles vão atender aí toda a comunidade, e se tudo der certo, não tiver nenhum atraso agora na obra, o ginásio da Topolândia vai inclusive atender os jogos regionais e o Jore ainda esse ano. Qual o custo do ginásio da Topolândia? 1,8 milhões. Quer dizer, com o que vai gastar no Gringão, daria para construir praticamente 2 ginásios? Dava porque a obra do Gringão, Júlio,
Júlio, ela é uma obra que tem que ser refeita, e tudo que precisa ser refeito é muito mais caro. O Gringão, ele, com o passar dos anos, ele ficou pequeno, as dimensões oficiais foram superadas, e, por exemplo, futsal não cabe lá dentro. Não. Então, tem uma série de dificuldades. Então, a adaptação do Gringão, o entorno, todo aquele entorno do Gringão que foi abandonado, as quadras, 2 quadras que estão ali, mais os quiosques, então tá prevendo toda essa reforma. Caro, dispendioso e em função de obras que foram abandonadas. Você sabe que eu tenho minhas dúvidas aqui. Falar um negócio que eu acho que alguns podem concordar, outros não. Ele é extremamente mal localizado, né? Eu acho que é um horror em termos de localização. É difícil acesso, né? O transporte público é complicado ali. Enfim, mas já que tá lá, né? Você também não pode. Mas que é totalmente fora de mão. E por falar em transporte público, né? E dificuldade, tem informação, pergunta sobre isso, questionamento sobre isso, Luana? Justamente, vários ouvintes, prefeito Felipe Augusto, reclamam do serviço prestado pela empresa Ecobus no município de São Sebastião. Isso de Costa Norte a Costa Sul, para-brisas quebrados, horários que não são cumpridos, motoristas sobrecarregados por ter que dar troco, muitas quebras de veículos, muitas quebras de veículos. Inclusive, um dos desabafos aqui foi do morador do bairro da Costa Sul, Rafael de Boiçucanga, que fala que o serviço é imprestável. Olha, sem dúvida nenhuma, o transporte público é o pior serviço no município hoje. É a pior avaliação. A gente sabe muito bem disso, não fui eu que coloquei essa empresa aí, é um contrato de concessão, a gente não pode romper como se rompe um contrato de lixo, um contrato, enfim, um contrato qualquer, é um contrato muito mais complicado, precisa-se de autorização do Legislativo, do Tribunal de Contas, judicial, é bem mais complicado porque é um contrato de concessão. A gente recebe reclamações diárias, a situação Prefeitura Ecobus ficou muito difícil, mas muito difícil mesmo, na Prefeitura já notificou, multou a empresa em diversos momentos, a gente está acompanhando todas essas situações. Aliás, nós criamos um aplicativo no ano passado para acompanhar os horários e os itinerários, e através desse aplicativo você pode inclusive registrar a reclamação. Então a gente tem um acompanhamento muito sério de todo esse serviço que é prestado. Qual é a situação hoje? Nós tivemos que levar a discussão com a Ecobus para o judiciário, portanto a discussão foi judicializada e nesse momento nós estamos aí com o apoio do judiciário local, Ministério Público, todo mundo trabalhando em conjunto para que a gente chegue a uma solução. Portanto, a questão da Ecobus não é apenas uma questão administrativa, volto a dizer, não foi eu que coloquei essa empresa aí, e é um contrato de concessão. Então a gente está agindo sim, eu acredito que agora nas barras da Justiça a gente termine esse entendimento dentro aí do prazo máximo de 30 dias para que a empresa retome os investimentos e a gente tenha aí um serviço de qualidade. Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, Luana, e a gente tem dito isso, mas muita gente se acaba fazendo fofoca e plantando notícias falsas, não tem previsão de aumento da tarifa, portanto, reforço aqui, a tarifa não será aumentada, ponto e acabou. A empresa diz que só melhora o serviço, precisa do aumento da tarifa para melhorar o serviço. Virou um círculo vicioso? Virou um círculo vicioso, por isso também foi parar no tribunal, e eu não posso autorizar o aumento da tarifa com um serviço que não é prestado a contento. Então a empresa está passando por uma reformulação, por uma reestruturação, os donos da empresa têm se mostrado aí interessados em resolver a questão, eles sabem do prejuízo que estão provocando a população. A cidade nossa, ela tem uma dificuldade, que são mais de 100 quilômetros, portanto, a empresa de ônibus de Caraguá tem que ter 50 ônibus na garagem, a de São Sebastião tem que ter 100. E olha que são cidades completamente diferentes no quesito populacional. Caraguá tem muito mais gente que aqui. Mas aqui tem que ter mais ônibus em função da distância. Portanto, a operação logística da empresa aqui, ela é completamente diferenciada. A empresa, então, está reformulando tudo isso e esses acordos para melhoria do serviço de transporte público serão celebrados no judiciário e a prefeitura não parou. Não pense você que utiliza o transporte público, a prefeitura não está dando bola, não está ligando. Pelo contrário, a gente está notificando, multando e tudo isso está reforçando o processo. E eu quero aqui registrar também,
Júlio, toda a atenção que o Judiciário está dando nessa questão. E o próprio Ministério Público, eles estão sendo parceiros da Prefeitura no sentido de resolver essa questão, que, como eu disse, está agora no âmbito do Judiciário. Então, eu acredito que em 30 dias a gente já tem aí uma solução, uma programação de investimentos por parte da empresa e, claro, a Prefeitura também fazendo sua tarefa aí, o seu dever de casa. Mas não é uma situação simples, não é um contrato fácil de ser resolvido. Quer dizer, a empresa tem que melhorar o serviço para pensar no aumento de tarifa. Exatamente, portanto, não tem previsão de aumento da tarifa. E acordou no Judiciário, vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir, a Prefeitura também tem que cumprir uma série de partes. Aliás, nós vamos soltar agora a licitação nos próximos dias da troca de todos os pontos de ônibus da região centro, os principais pontos do eixo central, então centro, sul e norte, os pontos serão trocados, ampliados, serão pontos mais bonitos, com abrigo em melhores condições aí para os usuários, e a gente está assim trabalhando em defesa do cidadão. Eu virei prefeito para defender o cidadão e é isso que nós estamos fazendo. Mas volto a dizer, não é um contrato simples de ser resolvido. Prefeito, voltar rapidamente a falar da infraestrutura urbana, principalmente lá para os moradores da Costa Sul, questão das pontes de Barra do Saí, também a ponte de Barra do Una. Já tem uma previsão para quando essas pontes vão ser entregues à população? Gustavo, você sabe que o que nós mais fizemos nesse governo foi a construção de pontes, né? Então, a ponte do 2.800 em Camburi, que era um sonho, tá pronta, tá lá uma ponte bonita, grande, ponte do Boa Esperança em Boiçucanga, ponte da Barra em Maresias, mais de 20 pontes de pequeno porte, enfim. E agora as duas pontes que viraram uma verdadeira novela, que foi a ponte de Barra do Una, que passou por questionamentos, passou pelo SPU, enfim, que é a maior ponte, uma ponte de 60 metros de extensão. Ela finalmente já começou a obra, então tá lá depois de muita discussão no âmbito do Judiciário, no âmbito do SPU, enfim, muita confusão, mas graças a Deus, e olha, nós licitamos ela no primeiro ano de governo. E agora a ponte da Barra do Saí, que liga Barra do Saí Baleia, que virou uma verdadeira novela em função da EDP, que aí todo mundo já conhece essa história, quando a EDP simplesmente não desliga os postes de energia, tem ali os transformadores para que a prefeitura possa fazer o lançamento das vigas. As cabeceiras estão prontas, já vai para 2 meses, obra parada, empresa que ganhou o contrato tomando prejuízo, o cidadão tomando prejuízo, porque a EDP não remove os transformadores para o lançamento das vigas. O lançamento das vigas está previsto para agora, quinta-feira, às 14 horas, começa a operação de lançar as vigas de aço, para que a gente possa finalmente concretar o tabuleiro e entregar essa ponte à comunidade. Então, volto a dizer, o atraso ali se deu em função da EDP. Dá para ter uma previsão de entrega? Aí nós vamos ter uns 40, 50 dias de cura do concreto, vamos falar fim de março, início de abril. E depende do tempo também, né? Depende do tempo, e eu espero, Júlio, que com essa chuva dessa semana não me atrase novamente a questão da ponte, porque eu preciso fazer o lançamento das vigas na quinta-feira. Então são vigas de aço extremamente pesadas, vai um caminhão Munk, vai um guindaste, é uma operação ali enorme. Então eu espero que as chuvas não atrasem mais, porque virou uma novela. Agora, a obra foi licitada em tempo recorde, preço bom, tudo certinho, tudo correto, a prefeitura fez a sua parte. Prefeito, 9h57, a gente está com o nosso tempo esgotado. Queria que rapidamente aí para encerrar, né, o senhor já se despedisse também, falasse sobre o simulado que ocorreu no sábado, o balanço envolvendo aí mais de 400 pessoas com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a Casa Militar, enfim, toda uma estrutura que movimentou aí a cidade no sábado, né? Olha, Júlio, o governador João Dória tem sido muito parceiro. Eu comentei com ele da necessidade da gente capacitar nossas equipes, criar novos mecanismos de defesa do cidadão, e ele prontamente disponibilizou toda a Defesa Civil do Estado de São Paulo, mais de 80 equipamentos, entre eles o Águia, um simulado que envolveu aí mais de 400 pessoas, todos os serviços municipais, todo mundo interagindo em favor da população, todo mundo treinado, capacitado para atuar em áreas de risco, em áreas de evacuação, em momentos de emergência. Então o simulado foi muito bacana, contou com a participação de mais de 170 moradores, que eu quero aqui agradecer pessoalmente e dizer ao cidadão que a prefeitura trabalha capacitando, preparando o nosso município para todas as adversidades e, claro, também para as alegrias. Então, não é uma cidade que vive só de eventos, festas, né? Mas vive também de tragédias e momentos
momentos pontuais, e nós estamos preparados para essas tragédias aí, com esse treinamento, com essa capacitação. Tá, ok, prefeito Felipe Augusto, obrigado pela participação. Vamos torcer para que essa previsão dessas chuvas constantes aí não se confirme, né? Afinal é previsão, né? De repente isso passa aí pro oceano, passa longe, diminui. Obrigado aí pela participação conosco. Obrigado, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. As perguntas que estão chegando de ouvintes, a gente vai encaminhar para a assessoria de imprensa da prefeitura e vamos trazendo a resposta ao longo da semana aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Tem muito assunto para abordar com o prefeito ainda, mas a gente marca uma próxima oportunidade para o senhor voltar aqui à rádio. Muitos assuntos, né, Júlio? Tem questão aí da estrada, aí do contorno, questão do saneamento básico, das estruturas de escolas, questão das creches. A gente marcar uma nova data para o prefeito voltar aqui para também trazer essas respostas aqui para a população. É isso aí, 9h59. Obrigado pela audiência. Amanhã às 9 estamos de volta com mais uma edição do Jornal da Morada, Voz do Povo. Bom dia, cidades, e até amanhã. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã com o Jornal da Morada, Voz do Povo.